E ó, terça-feira é dia do quadro que todo mundo adora, Direito de Família. E o Ver Mais recebe hoje o advogado Maicon Raulino Coelho. Muito boa tarde, doutor. Bem-vindo novamente. Você mande a sua pergunta, que o Dr. Maicon vai ajudar tirando as suas dúvidas sobre aqueles problemas que já não dá mais para resolver dentro de casa e provavelmente você vai precisar recorrer à justiça mesmo. Será? Manda sua dúvida pelo WhatsApp, tá? É 48 988 22 6543. Manda por escrito, tá? Que por áudio a gente não consegue ouvir, não. Já tem muita pergunta chegando, doutor. Queria saber se por acaso o pai que tem 2 trabalhos, a criança tem direito à pensão dos 2 empregos, sendo que os 2 têm carteira assinada? Ah, sem dúvida. Veja, o pensionamento é sobre os rendimentos totais do pai ou da mãe, do alimentante no caso. Ainda mais são 2 vínculos, você tem que informar o juiz isso para que seja oficiado da fonte e desconte a pensão dos 2. A não ser que tenha sido feito um acordo de maneira diversa. Mas a regra é que nós estamos acostumados a descontar sempre de um lugar. Quando tem um lugar só. No caso, se tem 2, o rendimento dele é dobrado, então o pensionamento tem que incidir sobre tudo, sim. Muito bem, e tem mais perguntas chegando por aqui. Eu sou divorciada há muitos anos e meu ex-marido foi embora com outra mulher para outro país. Ele nunca pagou a pensão. Eu tenho 3 filhos com ele e o mais jovem fez 30 anos. Foi difícil a nossa vida, mas a gente sobreviveu. Eu soube há pouco tempo que o ex-marido está voltando com a família que ele tem agora, provavelmente voltando para o Brasil. Minha pergunta é, as minhas filhas têm direito à pensão que jamais receberam? A mais nova tem 30 anos, 2 já são casados. Eu entendi que ela tem 3 filhos, então... Todos mais velhos e não deu tempo de pegar a pensão. Isso, o mais jovem tem 30 anos, ou seja, dá tempo ainda? Na realidade, o que acontece é o seguinte, não dá mais para pedir, a não ser que eles tenham alguma deficiência física, não consigam trabalhar e ainda precisem efetivamente da pensão. Agora, se você ganhou a pensão lá antes dele viajar, propôs o processo, ganhou a pensão e ele nunca pagou, tem que ver daí como que está o seu processo de execução. Se já houve, já passou o prazo, se não passou o prazo. Então, daí a sua situação é muito específica e muito peculiar, digamos assim. Em princípio, se for para pedir agora, não vai mais ter possibilidade, lamentavelmente. As crianças já estão mais velhas. Se tem um processo de execução que anda, daí você tem que procurar o advogado para ver em que pé que está o processo. Mas, em princípio, lamentavelmente... Que pena, passou, né? E é complicado, porque é uma obrigação e a mulher, enfim, a mãe da família tem que lutar pelos seus direitos. É que há os prazos prescricionais, né, que é para não perpetuar as situações. Então, o prazo de prescrição ele não corre quando a criança tem menos de 18 anos. Mas quando já tem mais, e no caso tem bem mais, já se passou ali os 5 anos para propor uma demanda. A não ser que persista a necessidade de alimentos, que daí pode ser para a vida toda. Mas, salvo o melhor juízo, daí... Ok, fica aí a dica, né, para quem tem filho menor de 18 anos. Boa tarde, eu adoro esse quadro. Que bom, eu também adoro. A pessoa não se identificou aqui, mas disse que gostaria de saber quando uma mulher engana um homem sobre a paternidade por 8 anos, quais seriam as punições, doutor? Veja só, juridicamente, lamentavelmente, adultério não é mais crime, não é nada. Então, esse é um ponto. 2. Em relação à criança, se o filho foi registrado e há um vínculo, é pai, lamentavelmente, você não vai nem conseguir dissolver, porque hoje o entendimento dos tribunais é que a paternidade não é não é somente, digamos assim, esse vínculo biológico, mas socioafetivo, se a criança o considera como pai, tem dependência econômica e etc., aí é a vinculação. A criança, inclusive, pode pedir o reconhecimento do outro pai também, acabar ficando com 2 pais, até para as questões de sucessão. Mas não há uma sanção, lamentavelmente, pelo adultério, só a sanção moral, né? Daí isso é questionável lá, mas juridicamente o filho, se é filho, mantém-se filho, lamentável. Okay. Lamentavelmente ou positivamente, né? Depende da situação. Doutor, tem um pai pedindo ajuda aqui, ó. Eu tenho uma filha em São Paulo, a gente já fez 2 acordos judiciais, mas a mãe da filha dele não está cumprindo. O último acordo foi agora de dia 24 de outubro, mas não está funcionando. O que eu posso fazer? Recorrer da decisão da juíza? Ele disse que não tem nem contato com a filha, deu um telefone para ela poder falar, mas está sempre desligado. E quando consegue falar, a filha trata ele muito mal, ela tem só 10 anos de idade. Ele pergunta se isso é alienação parental, a juíza não deu bola para isso, ele diz, enfim. Vamos explicar primeiro o que é alienação parental? Vamos por partes. Me parece que é um acordo judicial que é descumprido. Quando o acordo é descumprido, você tem que informar o juízo e alterar os termos dele. Olha, se a visita era quinzenal, você vai lá para ver a criança e não tem condições, você informa o juízo e fala o seguinte: excelência, não estou tendo visita.
O juiz pode fazer algumas coisas. Uma, mandar que o oficial de justiça vá lá, retire a criança, lhe entregue e lhe devolva, o que é extremamente agressivo. E dada já essa animosidade que há, então poderia gerar um problema. 2, é a visita supervisionada. A criança vai com a assistente social do fórum, vocês conversam por algumas horas. Alienação parental o que é? É quando um dos pais, ou mesmo avós, coloca literalmente a criança contra a outra parte. Por exemplo, X que está com a guarda diz, seu pai ou sua mãe não presta, lhe abandonou, lhe odeia, etc, etc. Cria na imagem da criança que o pai não é mais pai, ele é alguém mau. Ou seja, a criança ela fica alienada, ela tem o sentimento de pertença, de afeto pelo pai destruído ou diminuído por uma intenção dolosa da outra parte. É uma crueldade isso com a criança que tem direito, né, de convivência com o pai, com a mãe, com os avós. Lhe digo pela experiência, Marta, que nos assiste, a pessoa que faz isso acha que está fazendo bem, mas isso tem reverberações, consequências muito negativas para a própria criança, porque essa necessidade psicológica, estou falando aqui o que eu li em laudos já, né, porque eu não sou psicólogo, ela macula às vezes e impede que a criança consiga, inclusive com os próprios filhos, depois criar algum vínculo mais afetivo. Olha. Então, veja, é uma cadeia muito negativa. E como que você prova isso? Se a criança simplesmente não gosta de você, é uma situação. Porque às vezes é da vida, a criança não tem contato com o pai e tal. Se ela lhe detesta, lhe despreza e você vê que ele tem palavras plantadas, você tem que informar o juízo, fazer a denúncia. O juiz vai fazer o quê? Provavelmente vai determinar uma avaliação psicológica. E o psicólogo, na maioria das vezes, 99% das vezes, é capaz de identificar isso. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer uma alteração da guarda, pode a questão da visita, pode ser refeito, como eu lhe falei, supervisionado ou não. Situação muito delicada, 10 anos, a criança pré-adolescente é difícil já de lidar. É preciso acionar a justiça novamente, porque o que foi acordado não está sendo cumprido. Isso, tem que ser feita a avaliação psicológica aí no caso. Só que, lamentavelmente, o judiciário às vezes demora muito. Claro, claro. Então, e o tempo vai passando, ela já está com 10 aninhos, né? 10 aninhos. Mais pergunta por aqui, baixar a pensão por conta própria, sem ordem judicial, da cadeia? Dá, você pode pedir a prisão dele, porque, veja só, se o juiz diz que é R$100 de pensão e ele está pagando 50, está devendo 50, você pode executar pelo rito da prisão essa diferença e aí ele pode eventualmente ser preso sim. Só o juiz pode baixar o valor de pensão, a pessoa não, ela fica devendo, você pode e deve executar. Outra situação, eu tenho 2 filhas, uma delas, a guarda está com o ex-marido, né, o ex-companheiro, mas quem cuida é a madrinha dela. Mas da outra que está comigo, ele só paga R$110 de pensão. Tem como eu pedir reajuste do valor? E se eu fizer isso, eu vou ter que pagar a pensão para outra menina? Sim, veja só, o pensionamento é para ajudar a criança. Se a criança está lá, em tese você deveria contribuir com ela justamente com a pensão. Então isso é uma coisa. O fato da madrinha estar cuidando, se a madrinha se a madrasta, desculpa, se são casados e estão na mesma casa... Você falou que é madrinha mesmo. Pois é. A madrinha da criança. O guardião tem que ter a guarda. Se ele não está exercendo a guarda, a senhora pode pedir e denunciar isso ao juízo, porque a madrinha está com uma guarda irregular aí e o pai está quebrando a ordem judicial ou o acordo se foi feito. Só que se ele tem a guarda, ele pode pedir sim alimentos de você. O seu alimento fixado de R$120, provavelmente se foi uma decisão judicial, a própria decisão já tem o reajuste. Confesso que nunca vi uma decisão que não tem nenhuma espécie de reajuste, ou o salário mínimo, ou o salário da categoria. Se é um acordo verbal, daí você vai ter que ir ao judiciário pedir para o juiz fixar e vai. Só que assim, né, porque você é mãe, que você é isenta de pagar pensão lá. Porque né, uma coisa é uma coisa, outra coisa diferente da primeira coisa. Sim. Tem que pagar a pensão sim e receber da criança aqui. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se o pai tivesse com uma das filhas e ela com outra, a responsabilidade seria dividida realmente financeiramente, inclusive, né? Mas não é o caso, está sendo criado e não dá para fazer o acordo de compensação. Tu não me paga e eu não te pago. Porque para criança... Não pode, absolutamente. O Ministério Público vai impedir. Nosso tempo está acabando, passa rapidinho, mas dá para fazer mais uma pergunta, eu acho. Ó, tem uma filha de 7 anos, ela não é registrada pelo pai e não ganha pensão porque ele me ameaçou. Provavelmente ameaçou ela caso ela pedisse a pensão. Mas eu estou desempregada e gostaria de pedir pensão sim para criar a filha, mas eu tenho medo. O que eu devo fazer? Ela mandou uma mensagem super carinhosa. Beijo para você, lindona, que ela não se identificou, situação delicada também. Veja só, em relação à sua segurança pessoal, se há esse relacionamento e ele lhe ameaça fisicamente,
vou te bater se tu pedir pensão, ou lhe ofende verbalmente com palavras de baixo calão, você pode até pedir uma medida protetiva, em que pese o relacionamento já tenha encerrado há muito tempo, a proteção da mulher persiste porque a agressão decorre do relacionamento. Então esse é um fato, uma questão criminal aí, não pode fazer isso, pede medida de afastamento ou medida protetiva para que ele não mantenha contato com você. Então esse é um ponto. O segundo ponto, você tem que pedir pensão, sem dúvida nenhuma, absolutamente. Se a ameaça é aquela, se você pedir pensão, eu tiro a criança de você, etc., isso também é penal, seria sequestro. Em que pese a sua guarda talvez não tenha um acordo judicial, é uma guarda de fato, e você é a mãe. Aí como é que funciona? Se ele não registrou a criança, você vai ter que propor o seguinte, uma ação de reconhecimento de paternidade combinado com pedido de alimentos. É possível combiná-los. Tem que fazer prova disso. Um namoro, alguma foto de namoro, prova testemunhal, status de Facebook, alguma prova para que o juiz veja e diga o seguinte, isso para liminar, né? Não é, realmente não é filha, mas é parecida, às vezes algumas crianças são assustadoramente parecidas com seus pais, só botar um do lado do outro que já identifica. Ou fotos ou declarações. A pessoa pode ir no cartório fazer declaração de punho e isso serve para o juiz. Se a liminar for indeferido, o processo continua, não acaba. E pode ser provado por testemunha posterior. E o exame de DNA, naturalmente, só pedir que é deferido. Bom, a gente sabe que essa situação não é fácil, envolve muito medo, mas vamos encorajar as mulheres, né, a fazerem a denúncia para tentar mudar isso, né, e realmente poder exercer os seus direitos, né, de criar um filho com a ajuda de Se você me permite, aqui em Florianópolis, especificamente Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, os juízes que são responsáveis pela apreciação da Lei Maria da Penha são extremamente felizes, extremamente preocupados e sempre auxiliam sim as mulheres. Olha aí, lindona, vai ter o apoio da Justiça, inclusive. Que bom. Doutor Maicon, a gente agradece a sua participação mais uma vez. Sempre bomba esse celular quando o senhor está por aqui, adoro. Satisfação, até a próxima. Até a próxima e obrigada a você pela sua participação. Infelizmente não deu tempo de responder a todo mundo. Semana que vem tem mais Direito de Família aqui no Ver Mais.